O chamado para perdoar. Uma mensagem do Peter Amsterdã, Revista Contato. Lemos nos Evangelhos que Jesus foi chicoteado, espancado, pregado a uma cruz, enquanto esperava pela morte. Pendurado na cruz, algumas das suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes. O perdão foi a sua resposta a um julgamento injusto, a ser surrado com chicotes formados por umas tiras de couro traçadas com pedaços de ossos ou metais nas extremidades que dilaceravam a pele, causando dor indescritível. Aos pregos que lhe fora cravado nas mãos, nos pés, ao abandono que sofreu enquanto agonizou até a morte, mesmo parecendo uma reação muito inesperada, faz perfeito sentido à luz do que Jesus ensinou sobre o perdão ao longo do seu ministério. Ele não apenas ensinou, mas encarnou sua mensagem tanto na vida quanto na morte. Praticou o que pregou. O perdão de Deus. O perdão concedido por Jesus refletia o que oferecia seu Pai no Antigo Testamento. Ao se revelar a Moisés, Deus disse de si mesmo: Senhor, Senhor Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que usa de benevolência com milhares que perdoa a iniquidade e rebeldia e o pecado. Deus estava dizendo que o perdão é um dos seus atributos divinos arraigados em seu caráter. Isso se revela repetidamente ao longo do Antigo Testamento, como na seguinte passagem: Tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. O perdão que concedemos aos outros reflete nosso entendimento, o nosso entendimento divino. Devemos perdoar aos outros porque fomos perdoados. Jesus morreu para que nossos pecados fossem perdoados e somos chamados para perdoar aos demais quando pecam contra nós e nos prejudicam. O que o perdão é e o que não é. Alguns males são causados independentemente. Somos vítimas de algumas formas de ataques físicos, verbais ou ataques físicos, verbais ou emocionais. Alguém nos subtrai algo, talvez intencionalmente nos dá uma orientação que resulta em prejuízo financeiro, perda de bens, etc. Somos traídos por alguém que amamos, nossos cônjuges, um membro da família, um amigo próximo. Mágoas de poucas importâncias no início pode tomar grandes proporções se repetidas várias vezes. Perdoar não é negar ter sido vítima do mal ou do erro praticado por alguém. Não é inventar desculpas para justificar os que fizeram, nem é minimizar a ofensa. Não significa que a dor causada cessou ou que já está esquecida. Perdoar não é retomar uma relação sem mudanças,
não é uma restauração automática da confiança, não é negligenciar a justiça, pois há situações em que as consequências são inevitáveis, mesmo quando as causas são perdoadas. O perdão não é uma cura emocional instantânea. Quem perdoa olha para o mal realizado, admite ter sido ferido e decide perdoar, que é escolher começar o processo de perdão. É reconhecer que o que foi feito teve consequências pessoais, foi injusto, foi profundo. Escolher perdoar a pessoa ou as pessoas que o feriram. O perdão é uma decisão consciente de abrir mão dos sentimentos negativos que temos em relação a alguém que nos prejudicou e deixar isso no passado para que pare de nos afetar negativamente. Como Kellen Martey explica em seu livro, perdoar não é negar o que nossos inimigos fizeram, não é dizer que algo quebrado, que o quebrado está intacto, nem chamar de puro o que foi corrompido. Perdoar é estar face a face com o mal que nos fizeram reconhecer a dor resultante do que foi feito e escolher perdoar. Não tem nada a ver com a negação do mal que alguém nos causou, mas com a mudança dos nossos corações a respeito à pessoa que praticou o mal. Às vezes queremos esperar para perdoar depois que a pessoa culpada peça desculpas. Queremos que ela reconheça que o que fez foi errado e expresse remorsos, mas isso nos impede algumas restrições. Às vezes, a pessoa não sabe que fez algo contra nós e, nesse caso, jamais se desculpará. Em alguns casos, a culpa não se importa, mesmo reconhecendo o seu erro. Há os erros cometidos por pessoas que não estão mais na sua vida ou você não está mais em contato com elas. Condicionar perdoar a um pedido de perdão pode prolongar a dor pelo resto da vida. Há casos em que sofremos o mal causado por pessoas cujos problemas acabaram nos afetando de alguma maneira. Problemas matrimoniais, por exemplo, podem ferir os filhos sem que essa seja a intenção de ninguém. Às vezes somos feridos pelos erros de alguém, inclusive dos que pensavam equivocadamente estarem produzindo um benefício. Nessas situações é bom lembrar que, assim como estamos passíveis a ser vítimas de erros não intencionais, também fazemos coisas sem querer que prejudicam os outros. Quando isso ocorre, virmos que aconteceu, queremos, claro, que aqueles que prejudicamos nos perdoem. Por isso, devemos estar dispostos a perdoar aos que nos fizeram mal, sem que tivessem esse propósito. É importante lembrar que nem tudo que sofremos precisa ser perdoado. Muitas das coisas ruins que acontecem são causadas por pessoas que não tinham nenhuma intenção de nos fazer mal. Vivemos em um mundo em que estamos todo o tempo interagindo com pessoas iguais a nós, que muitas vezes dizem ou fazem coisas sem intenções
de prejudicar os outros, mas sem perceber, fazem coisas que nos prejudicam. Levi-Smedes oferece um exemplo interessante. Havia uma pessoa que fazia coisas terríveis contra mim. Gritava comigo durante o jantar, obrigava-me a fazer as coisas para ela imediatamente, a qualquer hora do dia ou da noite, sem se importar que eu pudesse estar ocupado. Além disso, volta e meia, ela fazia xixi em minhas melhores roupas. Uau! Para piorar, ela ficou muito doente, mas não me dizia o que estava errado. Houve momentos em que tive vontade de lhe dar um bom tapa, mas nunca senti o impulso de lhe perdoar. Era minha filha de 6 meses de idade e eu não sentia nenhuma necessidade de perdoar as coisas horríveis que me fez, porque me fez nada disso por mal. Eu a amava e aceitava tudo que ela me fazia. Deixar aí a cura e reconciliação. Entender que as Escrituras nos dizem para perdoar os outros e concordar com isso é uma coisa. Perdoar alguém que nos feriu profundamente pode ser difícil e incrivelmente angustiante. C.S. Lewis escreveu: todo mundo acha o perdão um lindo conceito até precisar perdoar. A palavra grega que mais frequentemente é traduzida como perdão é apiene, usada para expressar abrir mão de algo ou cancelar uma dívida. Quando perdoamos alguém pelo que nos foi feito, isentamos a pessoa de uma dívida legítima. Reconhecermos que fomos prejudicados ou magoados, nossa confiança foi traída, nossa vida marcada pelas ações de outra pessoa. Mas entendermos que também somos pecadores, ofendemos, ferimos os outros e que nossas ofensas foram perdoadas por Deus. Quando perdoamos, tomamos a decisão de deixar ir nossa dor, nosso desejo por retribuição, nossa ira e sentimentos negativos contra a pessoa. Colocamos a pessoa e o que fez nas mãos de Deus. É natural pensar que perdoar alguém é justificar o ato da pessoa. Não é assim. O perdão o libera para a dor da ofensa causada e lhe permite seguir em frente, sem ser constantemente perseguido por sentimentos ruins em relação à pessoa. Conclusão: o perdão é um tópico complexo e multifacetado. Entretanto, no contexto de nos tornarmos mais como Cristo, é claro que Jesus, pelo seu exemplo e ensinamentos, enfatizou o perdão, instruiu-nos a perdoar e não estabeleceu limites ou condições para o cumprimento desse mandamento. Se quisermos verdadeiramente nos tornarmos mais como Jesus, devemos perdoar os outros suas ofensas, por mais difícil que possa ser, porque Deus nos perdoou as nossas ofensas contra Ele. Uau! Peter Amsterdã e sua esposa Maria Fontaine são diretores da Família Internacional, uma comunidade cristã adaptado do artigo original, essa mensagem. Te amamos.